Carlos Júnior, quem vai conhecer é mais os pentecostais, né? Aí os mais, né? A gente é um pouco mais tradicional, talvez não ouça muito ele, mas é um grande homem de Deus, né? Ele faz parte também da Assembleia de Deus e um grande pregador. Então, se você puder estar lá, eu tenho certeza que você, né? Todos nós seremos aí muito abençoados com a presença naquele lugar, também com a pregação dele. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo de número 13, o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Mas antes de eu ler, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou achando a igreja hoje muito quietinha. Vocês estão muito quietinhos hoje, mas daqui a pouco o fogo vai continuar descendo aí e você vai ser avivado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então não fique muito quietinho não. Dê uns glória a Deus aí depois, que vai ser bênção também. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Abrão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, então entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos, e os seus bens, de maneira que não podiam morar na companhia um do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Então, Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus. Esta semana fui ler um pouco sobre isso. Pecadores contra quem? Contra o Senhor. Maravilha até aí. Mas se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai ler mais alguns versículos desse mesmo capítulo. Talvez um pouquinho do versículo 12, mas vai ser sempre nesse mesmo livro de Gênesis. Bem tranquilo, bem fácil para você poder acompanhar. Queridos, essa é uma passagem da palavra de Deus. Ela é muito conhecida no meio do nosso povo. É uma passagem muito lida, uma passagem muito comentada. E eu já faz uns dias que eu estou com esta pregação no meu coração. E quando então escalado para poder estar trazendo a palavra durante esta semana, eu voltei ali, nos meus achados ali, nas minhas anotações, e eu vi essa pregação. Esta semana eu fui ler um pouco sobre isso, estudar um pouco sobre esta passagem do Senhor, e eu creio que o Espírito... Eu tenho algumas coisas para mim e para você dentro dessa leitura que nós acabamos de ler. Posso ouvir um amém? Então eu quero que você fique aí com seus ouvidos bem atentos para aquilo que Deus quer falar comigo e aquilo que Deus quer falar também com você. Estamos diante de uma situação, dois homens que caminhavam junto, moravam praticamente junto, faziam parte da mesma família, não da mesma casa, mas da mesma família, e chegou um ponto que eles caminhando junto, andando junto,
crescendo junto, prosperando junto, na mesma igreja, né? Mas chegou um determinado ponto, chegou um determinado momento, que a Bíblia diz que Abrão e Ló precisaram se separar. Por que precisou separar, pastor, esses dois homens? Porque, na verdade, esses dois homens, eles tinham gado, eles mexiam com gado, também com ovelhas, tinha outras coisas. Porque a Bíblia diz que Abrão era um homem muito rico. Além de gado, além de ovelhas, tinha prata, tinha ouro. Então, era um homem próspero. Mas, às vezes, eu fico imaginando, quando eu li esta passagem da palavra do Senhor, queridos, que a Bíblia diz que o lugar que eles estavam, a terra já não poderia mais sustentar o rebanho desses dois homens. E aqui nós moramos numa região muito grande, eu fico imaginando o tamanho do rebanho desses dois homens. Porque se nós formos daqui a São Paulo, meu Deus, o que tem de terra, o que tem... A gente vai para Ribeirão Preto, é a mesma coisa. Então, para cada local, direita ou esquerda, norte, sul, leste, oeste, aqui na nossa região, que nós nos virarmos, é muita terra que tem. Mas, então, imagine você o tamanho do rebanho desse povo. Imagine vocês o tamanho da bênção de Deus sobre a vida desse povo, que eles não poderiam mais caminhar sozinhos, porque a Bíblia diz que a terra não suportava mais os dois de tantos bens que eles tinham. Isso é maravilhoso. Pessoas abençoadas, pessoas prósperas. Eu acho muito lindo isso. Mas tem uma outra situação também que disse que não foi somente por causa do gado, queridos. Não foi somente por causa da riqueza. Não foi somente, pastores, por causa do dinheiro que eles tinham. Mas teve um outro problema, teve uma outra situação. A Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores também de Abraão começaram a se desentender. Não conseguiam mais trabalhar, porque um queria talvez ser mais do que o outro, ou queria levar o gado e o rebanho para um pasto que era melhor do que o outro. Então isso trouxe ali uma certa confusão. Isso trouxe ali um certo desagrado ali e acabou não dando certo. Mas como Abraão, nós conhecemos a história dele, que é o pai da fé. E mais uma vez eu vejo esse homem de Deus, esse grande homem de Deus, provando a fé que ele tinha. Então ele chega, senta com Ló, conversa, se acerta, e é assim que tem que ser, igreja. Se tem um problema, tem que conversar, tem que sentar, tem que se acertar, e a vida precisa continuar. Quem está me entendendo, diga amém. A vida precisa continuar. Nós não podemos parar diante da luta, nós não podemos parar diante do problema, nós não podemos desanimar, queridos. Porque problemas vai existir. Problemas nós teremos, infelizmente, todos os dias, mas até que você tem problema, significa que você está vivo e está aqui nessa terra. Amém? Porque quando não tivermos mais problema, estaremos caminhando ali nas ruas de ouro, os muros de jaspe, caminhando no céu com o Senhor Jesus. Amém, queridos? E eu espero que todos nós um dia, vamos estar lá, caminhando nesse lugar, onde as ruas são de ouro, e não naquele lugar lá que é calor. Quem está me entendendo, diga amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para que a gente não caia na malha fina, para que a gente não fique, de repente, para a segunda viagem, para que a gente não tenha que voltar, para a repescagem, para ter que fazer tudo pela minha força e pela tua força, vamos fazer agora, direcionados pelo poder e a graça do Espírito Santo do Senhor. Então, se nós entendermos isso, nós compreendermos isso, eu fico pensando, dois homens com tantas bênçãos, tão abençoados, com tanto dinheiro, mas não conseguem viver no mesmo lugar porque o dinheiro atrapalha, porque a bênção atrapalha. Ô, meu querido, por favor, Muitas vezes nós pedimos bênção, nós pedimos graça, nós oramos ao Senhor, nós fazemos campanha, vamos para o monte e jejua, e fica sem comer, fica sem beber, acaba ficando até magrinho. Daí quando a bênção chega, nós não sabemos aproveitar aquilo que Deus está colocando em nossas mãos. Só quem me entende, diga amém. Então, diante dessa situação, quando Abraão vê que o negócio vai ficar complicado, o que ele faz? Chama o Ló, que era sobrinho, e disse: meu sobrinho, vem cá. Seguinte, pelo jeito que está a situação, nós não poderemos mais continuarmos caminhando lado a lado. Nós não poderemos mais caminhar juntos. Por quê? Porque os nossos funcionários estão brigando. O lugar que nós estamos vivendo está pequeno para nós dois. Então você precisa escolher uma direção para você ir, para você seguir. Se você for para o norte, eu vou para o sul.
Se você for para o sul, eu vou para o norte. E assim, vice-versa. Então, escolhe você. Para qual direção você quer ir? Para onde você for, eu estou te liberando e eu vou no sentido contrário que você for. A Bíblia diz que, então, Ló levanta os olhos para as campinas e ele avista, queridos, um lugar muito bonito, muito vasto, campos verdejantes, lugar, rios que brotavam da rocha, e assim, isso é eu que estou conjecturando, tá bom? E um lugar muito bacana, um lugar muito bonito. E esse lugar que Ló, ele olha e ele avista, a Bíblia diz que é semelhante ao jardim do Éden, é semelhante ao jardim de Deus, ao jardim do Senhor. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para essa situação, fala, poxa vida, esse Ló é um mercenário, escolheu a melhor parte, mas se fosse eu e você lá também, queridos, olhando somente com os olhos humanos, nós também escolheríamos aquilo que ele escolheu. E quando a gente vem para a Bíblia, a gente vai lá para, se você quiser, abre isso, não precisa, ainda em Gênesis capítulo 2, só para você poder entender por que Ló escolheu esse lugar. Por que Ló escolheu essa campina? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Para a gente poder entender, quando a Bíblia falou lá, no capítulo 13, que ele tinha olhado e era como se fosse o jardim de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz assim, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Até aí. Meu irmão, então veja bem o que Ló escolheu. Quando ele olha para aquele lugar, é como se ele estivesse olhando para o jardim do Senhor. A ordem já tinha sido dada. Ele precisava realmente separar do tio. Ele precisava caminhar sozinho, precisava viver sozinho. O que ele fez? Ele escolheu aquilo que encheu os olhos dele. Ele olhou e escolheu aquilo que encheu o coração dele. Mas nós também conhecemos a história que, quando Deus chama Abrão, ele disse, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas não era para ele ter levado Ló, mas ele levou. Não era para Ló ter ido junto, mas Ló foi. E quando chegou a um determinado ponto, deu problema. Mas Abraão, entendendo isso, falou, não, espera aí, vamos fazer o seguinte. Então você vai para um lado, eu vou para o outro. Então Ló, ele olha para toda aquela beleza. Ele olha para tudo aquilo e escolhe, então, aquela região que se dirigia para Sodoma e Gomorra. Capítulo 13, versículo 10. Olha o que diz. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Vamos parar um pouquinho aí. Então ele olhou e viu tudo aquilo, gostou, achou bonito e falou, eu quero este lugar para mim. Eu vou partir para este lugar. Eu tenho gado, eu tenho ovelha e eu preciso tratar do meu gado e eu preciso tratar das minhas ovelhas. Então eu vou escolher esta região. Eu vou escolher esse lugar. E Ló, ele parte então para aquela direção. E a Bíblia diz que ele partiu para aquele lugar, e a Bíblia diz que ele foi armando as tendas, as barracas dele, para poder dormir, poder descansar, poder comer, até chegar na cidade de Sodoma. Ele foi fazendo isso até chegar na cidade de Sodoma. Versículo 11 do mesmo capítulo.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Versículo 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar na cidade da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Bom, até aí tudo bem. Ia armando as suas tendas até chegar. Mas quando ele chega, olha o que diz a Bíblia. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra quem? Contra o Senhor. Então nós precisamos entender isso. Que nem tudo aquilo que enche os nossos olhos, que nem tudo aquilo que enche os nossos corações vai estar agradando o coração de Deus. Nem tudo aquilo que nós temos visto, nem tudo aquilo que eu tenho olhado, nem tudo isso vai nos levar em direção a Deus. Mas Ló, ele não olha para isso, ele não se preocupa com isso. Ele queria simplesmente viver em terra boa e viver em terras férteis. Então ele pega, sai, deixa o tio e continua descendo para a cidade de Sodoma. Mas totalmente o contrário, Abrão ficou com a parte talvez pior. Abrão ficou com a parte que talvez não tivesse pastagem. Abrão ficou talvez com a terra muito árida e muito seca. Mas nós sabemos que quem tinha a promessa de Deus, quem é que tinha a promessa? Abraão tinha a promessa. E eu quero dizer para você nesta noite o seguinte, que tem muita gente aqui que tem promessa de Deus. E se você tem promessa de Deus, Deus é contigo por onde você for. Mas também tem muita gente aqui que não tem promessa de Deus. Também tem muita gente aqui que a promessa que você está vivendo não é uma promessa que você recebeu de Deus, mas é uma promessa que Deus fez para alguém, e daí você está o quê? Você está na sombra daquela pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. Então, ter a promessa é uma coisa, e viver na sombra de quem tem a promessa é uma outra história. Então, o importante é nós entendermos o seguinte: Senhor, eu tenho a promessa ou eu estou vivendo do lado? Eu tenho a promessa ou eu estou andando junto, eu estou caminhando junto, e a partir do momento que eu parar de caminhar com aquela pessoa, eu não terei mais a promessa. Isso me faz lembrar, há muito tempo atrás, aqui na nossa região mesmo, eu me lembro que tinha um funcionário, né? Aqui tem muito aquele negócio de as máquinas que tem o desenho para poder fazer o piso, né? E eu me lembro muito bem que tinha um funcionário, que era de uma grande empresa. Eu me lembro desse cara. Não posso dizer o nome aqui, porque eu tenho certeza, se eu falar, muita gente conhece, até por ética também. E também não é o caso, não queremos escandalizar ninguém, mas é só para a gente poder entender. Então esse moço, ele trabalhava numa empresa, e ele vendia muito por esta empresa. Aí veio uma empresa da Itália para cá. E a empresa chegou e começou a sondar alguns funcionários para poder representar a empresa dele. Então ele foi, se candidatou, era um cara que vendia muito, e deu o nome, né, para esta empresa que veio da Itália para cá, para poder fazer concorrência com a empresa que ele trabalhava. Ele foi, essa empresa italiana, que deve ter muito dinheiro, deveria ter muito dinheiro na época. Vamos imaginar, se ele ganhava 5 mil onde ele estava, pediu 10 para poder representar a empresa italiana e bateu no peito e disse: olha, eu coloco vocês para vender aqui onde eu quiser. Os caras falaram: fechou, na hora, é agora, contratou. Saiu dessa empresa que ele trabalhava e entrou nesta empresa italiana. Meus queridos, pastor Jô conhece a história. Pastor Jô trabalhava nessa empresa, ou em uma dessas, né, empresas. Resumindo, queridos, deu até pena, dava até dó. A gente estava no meio, trabalhando, ele tentando vender para uma empresa multinacional e não conseguia. O preço era maior e, na verdade, ele não tinha todo esse poder. Ele não tinha toda esta glória. Ele não tinha. Então, o que acontece? Esse moço,
Ele não tinha a bênção, mas ele estava vivendo na sombra da empresa que ele trabalhava. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Porque o cara, quando a bênção é com ele, a bênção é dele, queridos, isso é complicado. O funcionário sai da empresa e leva os clientes da empresa tudo com ele. Por quê? Porque a bênção da venda, a estratégia, a confiança do cliente está nele, não na empresa. E esse camarada achou que ele era o cara, mas não era ninguém. Acabou entrando em depressão, complicação. Por quê? Porque ele não conseguia vender. E a gente, na época que era cliente para poder comprar, de repente até ajudar ele, a gente não podia, porque o preço era maior. E se o preço é maior, você não vai comprar. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então, nós precisamos entender quem tem a bênção e quem está andando na sombra. Ló caminhava na sombra, mas esse abençoado desse Abraão, ele tinha a bênção. Ele tinha a bênção, esse homem tinha a bênção. Então, veja bem, então vem Ló e entra em Sodoma, né? E quando nós vamos, pode colocar para mim no telão, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33. Vamos ver o que está escrito aí. Então, ele vem, entra e vai morar em Sodoma e Gomorra. Vamos lá. Olha o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Então esse abençoado desse Ló, ele caminhava com o povo de Deus, ele andava com o povo de Deus, mas a hora que ele entrou em Sodoma e Gomorra, aquele lugar é um lugar, talvez, não hoje, mas, né? Um dos lugares mais complicados da face da terra. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, isso não mudou. Isso não mudou, isso continua até hoje. As más companhias, elas corrompem as pessoas. Elas mudam o comportamento, elas mudam o pensamento. E nós, pais, nós mães, sabe? Precisamos estar muito atentos com isso, principalmente com as mídias sociais, com a internet. O que teu filho está assistindo, o que ele está vendo. Né? Está estourado na internet aí agora aqui, né? Um cara aqui, né? Do mundo vem, fala o negócio, e aí o negócio está, né? A questão do Felca aí, eu estava até vendo hoje, né? Está todo mundo falando, todo mundo ouvindo aí, né? A respeito aí de, né? Desses assuntos que ele tá tratando aí. Quem está me entendendo, diga amém. Mas aí eu fico pensando, queridos, esse menino deve ter a bênção, o pastor Pedro. Ele tem uma bênção sobre ele, porque ele mexeu num negócio que todo mundo parou para ouvir, todo mundo parou para poder dar atenção para ele. Mas deixa eu dizer para você que está aqui nessa noite, para nós que estamos aqui, para você que talvez está me ouvindo aí, me vendo. Será que eu e você, será que nós também não temos a bênção do Senhor? Eu quero dizer para você que você é filho de Deus, você tem algo na tua vida que muita gente não tem. Você carrega algo que muita gente gostaria de carregar e não carrega. Você pode muitas coisas que muita gente gostariam de poder e não podem, mas você pode. Mas você pode. Você tem a marca da promessa sobre a tua vida. Então fale daquilo que está errado, não minta, não omita, não faça conchavo. Se tiver que separar, separe, mas separe com a bênção do Senhor. Então vem Ló e entra nessa terra e acabou se corrompendo, acabou se misturando ali com aquele povo. Mas Abraão ficou sozinho. E Abraão tinha uma promessa de Deus. Só que o engraçado, a promessa para Abraão só chegou quando Ló foi embora. Quem está me entendendo, diga amém. A promessa de Deus para Abraão só chegou quando Ló saiu. Eu acho que já tem gente me entendendo aqui nessa noite, queridos. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Eu não sei o que Deus falou para a tua casa e para a tua família.
Mas muitas vezes, alguns milagres, algumas bênçãos na minha vida e na sua vida não chegou ainda, porque nós estamos andando e caminhando com pessoas erradas. Quem está me entendendo, diga amém. Muitas vezes vai precisar haver o quê? Um pouquinho de separação, um pouquinho mais longe, para Deus poder estender a mão e falar assim, agora eu vou liberar a bênção. Tem coisas na nossa vida, meus queridos, que é para você. Tem coisa na minha vida que é para mim. Não é para mais ninguém. Muitas vezes tem gente fazendo a mesma coisa que você está fazendo. O seu negócio está caminhando e o mesmo segmento da outra pessoa não está caminhando. Mas vocês estão juntos, está do mesmo lado ali e tal. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que é para você, é para você. Então tem tempo de ajuntar, mas também tem tempo de separar um pouquinho, queridos. E muitas vezes nós ficamos segurando algumas amizades, alguns amigos. Ah, mas coitado, mas pastor, eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ela, eu vou trazer para a igreja. E muitas vezes você não vai conseguir trazer, você não vai conseguir chegar, você vai descer para Sodoma e Gomorra e viver lá no meio do lugar de pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, ore, busque a direção de Deus, fale com Deus. Se tiver que separar, separa, mas separe debaixo da bênção. Separe debaixo da graça do Senhor, porque foi o que Abraão fez. Escolha para onde você quer ir. O gozador escolheu o melhor lugar. E Abraão ficou com aquilo que sobrou. Tá bom? Mas no capítulo 13, versículo 14, olha o que diz. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se fez o quê? Separou dele. Erga os olhos e olhe de onde você está. Para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Versículo 15. Porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a quem? A você. E a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a você. Versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou o quê? Um altar. E ali edificou um altar. Eu fico pensando, mas por que será que Deus esperou então Ló embora para depois liberar toda esta bênção para Abraão? E o engraçado é que Abraão ele pediu para Ló escolher um lado, um lugar. E Ló escolheu. Mas quando Deus vem falar com Abraão, Deus diz para Abraão que a terra que Deus ia dar para ele era norte, sul, leste e oeste. Os quatro cantos da terra. Mas espera aí, mas Ló não teria, ele já não tinha escolhido um lugar, ele não tinha escolhido uma direção. Mas por que será que Deus então falou para Abraão que tudo ia ser dele? E eu perguntei, falei, Deus, mas por que que? Sabe por quê, queridos? Eu não vou dizer que é muito fácil para entender e para explicar, mas eu tenho certeza que você vai entender. Ló escolhe uma região, mas vem Deus e dá os 4 pontos cardeais para Abraão. Sabe por quê? Quando Abraão pediu para Ló escolher a direção que ele ia, o que Ló fez? Simplesmente olhou para aquilo que era bonito, para aquilo que era belo. Não orou, não buscou, não pediu direção para Deus. Ele olhou para aquilo que ele viu e já escolheu. Até que Ló estava escolhendo, até que Ló estava contemplando toda aquela beleza, creio eu, a Bíblia não diz, mas creio eu que Abraão estava o quê? Orando e buscando a direção de Deus. Então, quando vem Abraão e fala com Deus,
Ou melhor, Deus fala com Abraão. Então existe uma diferença, queridos. Você escolher porque Deus falou e você escolher porque você quis. Se você escolhe com a direção de Deus, eu vou dizer para você que você é sucesso. Você é bênção. Mas quando nós escolhemos pelo nosso coração, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria e pelos nossos achismos, eu acho que é assim, eu acredito que é assim. Não, você não acha nada, você não acredita nada. O que a Bíblia está dizendo, abençoado? Nós temos que viver balizados naquilo que a Bíblia diz. Se nós vivermos, de acordo com a Bíblia, aí sim nós teremos garantia da bênção de Deus sobre nós. Mas eu acho que deve ser, meu querido. Não tem jeito. Não tem como. Me lembro de uma visita que eu e o pastor Fábio fomos fazer lá em Rio Claro. Vamos comigo fazer uma visita, pastor, na casa dos meus amigos? Falei, vamos fazer uma visita, pastor. E muitas vezes, querido, o que acontece? A pessoa está vivendo em Sodoma. A pessoa está precisando de ajuda. A pessoa está precisando de socorro, de auxílio. Mas muitas vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer. Não é isso, pastor? Não quer dar o braço a torcer. Chegamos nós lá, armados até os dentes. Até os dentes. Ele com uma Bíblia, eu com outra Bíblia. Eu falei, vamos pregar hoje aqui, vamos falar de Jesus e tal, vamos orar aqui. E o capiroto embora saiu aquele dia, né? Saiu. Mas até a gente conseguir entrar e tal, tudo que a gente ia falar, o camarada já sabia. Tudo que a gente ia ler, ele tinha uma explicação para aquilo. Não, mas eu acho isso, eu penso aquilo, e acho, eu falei, eu vou tentar levar até para não ser grosso com a pessoa, né? Mas chegou um momento que não deu. Eu perguntei, falei, abençoado, peraí, se você nos chamou aqui, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo aqui e você precisa de ajuda. Nós estamos aqui para poder te ajudar, mas estamos aqui para te ajudar dentro da palavra de Deus. Aquilo que você acha, aquilo que você pensa, para Deus não importa. O que importa é aquilo que está escrito, o compromisso dele comigo, dele com você, é aquilo que está escrito. Então está escrito isso, isso e isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É Bíblia isso. Mas eu acho, pastor, que esse versículo aí, que se eu não me converter e não mudar sair dos maus caminhos, eu acho que Deus ele vai me aceitar do mesmo jeito. Eu acho que ele vai me perdoar, eu acho. Mas, meu irmão, até você achar, até eu achar. Então, queridos, nós precisamos entender que aquele que tem a bênção de Deus, aquele que orou, aquele que buscou, aquele que pediu, é o que vai ter resposta e é o que Deus vai ter compromisso com ele. Então Ló não olhou para lá, só olhou para aquilo que era bonito, mas não, quando vem Abraão recebe da parte de Deus uma direção. Abraão, eu sou com você. Olha, vai para a esquerda, vai para a direita, para frente, para trás, para onde você for, eu sou contigo. E onde o teu olho está alcançando, onde você está conseguindo enxergar, é tudo teu, eu vou dar para você e para a sua posteridade. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Aí eu pergunto para você mais uma vez, você tem a promessa do Senhor ou você está na sombra de alguém? Tem muita gente que já tem a promessa. Tem muita gente que Deus até já falou. Tem gente que Deus mostrou através de um sonho. Tem gente que Deus usou alguém para poder falar com você. E toma muito cuidado com isso, negócio de alguém vier falar. Faça a prova para saber se é de Deus mesmo. Porque quando é de Deus você sabe, e se não é de Deus você vai saber também. Então tem muita gente, queridos, que já tem a promessa. Tem muita gente aqui hoje, tem muita gente me ouvindo, que já era para poder estar fazendo sombra, para outras pessoas estar do seu lado, sendo abençoado junto com você. Mas muitas vezes é muito mimimi, queridos. É muita frescura, é muita coisinha, é muito pensamento pequeno. É muito pensamento pequeno. Deus chama um homem e fala, rapaz, eu vou fazer de você um abençoador, você vai abençoar todas as nações da terra. Você parou para entender o que é isso? Você parou para pensar sobre isso, o que é?
E tem muitos de nós que muitas vezes não estamos conseguindo abençoar a nossa casa, não estamos conseguindo abençoar a nossa família, queridos. É duro de engolir isso, né? Não dá nem para dizer amém agora, mas não tem problema. Mas é assim que é, meus queridos. Nós poderíamos estar muito mais longe. Nós poderíamos ter caminhado muito mais. Mas muitas vezes nós estamos apáticos, estamos abatidos, estamos com medo. Mas Deus já fez a promessa. Deus já te deu a direção. Deus já falou contigo. Você acordou muitas vezes na sua casa com sonhos, sem entender muitas coisas. E é Deus falando com você. É Deus falando comigo, queridos. Mas olha a diferença de um homem que ouve a palavra do Senhor, que ouve a direção de Deus, o que Deus diz para ele. Rapaz, sê tu uma bênção. Quem está me entendendo, diga amém. Só que além desse Abraão, brincalhão, isso é um abençoado demais, vai. Além desse Abraão, quer dizer, essa bênção. Sabe o que ele fazia? Cada lugar que ele... Presta atenção nisso. Cada lugar... Eu vou ler aqui para você. Eu vou te contar, mas nós vamos ver na Bíblia. Cada lugar que ele chegava, pastores, armava a tenda dele e fazia o quê? Um sacrifício. Ele sacrificava. Ele montava a casa e em seguida fazia o quê? Um sacrifício. Ele montava a tenda e fazia um sacrifício. Meus queridos, não vai levantar sua mão. O que é um sacrifício de louvor? O que é um sacrifício de agradecimento? Ele agradecia a Deus, ele dizia a Deus, poxa vida, o Senhor tem me abençoado, então eu vou montar, porque naquele tempo tinha que matar um cordeiro, um cabrito, uma novilha, né? Cortava lá as partes, botava fogo, queimava, aquela fumaça subia e Deus recebia como cheiro suave. Queridos, hoje em dia não mata mais cordeiro, não mata mais cabrito, não mata mais novilha, porque Jesus Cristo foi e sempre será o sacrifício o quê? Perfeito. É isso aí, ele será o sacrifício perfeito. Mas, pastor, como que nós podemos então montar alguns altares na nossa casa hoje? Não é fazer lá uma cabaninha e colocar lá dentro lá algumas coisas. Quem está me entendendo, diga amém. Não é isso não. Então montar altar não é isso. Tem irmãos, né, de outras denominações aí, que eles fazem assim. Estou questionando ninguém, nem criticando. Mas o altar meu e seu é quando a gente entra em casa. A gente chama a família. Pega todo mundo na mão ao redor de uma mesa, faz uma oração na hora do almoço, na hora de dormir. Opa, fez compra lá no mercado, chegou 3 carretas de coisa que não tem lugar para colocar. Os armários estão entupidos de coisa que não tem de tantas... É de contrafilé para cima. Amém, queridos? Mas será que nós, quando chega na nossa casa a despesa do mês, a compra do mês, nós levantamos alguns altares ao Senhor para poder agradecer a Deus por aquilo que nós estamos recebendo ali? Porque você não mora mais em tenda. Eu não moro mais em tenda, graças a Deus. Mas temos a nossa casa. Mas nós temos levantado tendas, queridos. Nós temos agradecido ao Senhor por isso. Então veja bem, construção de tenda, né? Levantava a casa e em seguida já fazia ali um altar de adoração, um altar de louvor ao Senhor. Então, antigamente, meus queridos, quando, né, alguém levantava um altar, botava-se o holocausto em cima, botava fogo, subia então a fumaça e Deus recebia como cheiro agradável, como cheiro suave. Agora hoje, queridos, o cheiro agradável, o cheiro suave, é a minha oração e a sua oração. É a minha conversa com Deus e a sua conversa com o Senhor. É isso que Deus recebe hoje. E através da minha conversa e da sua conversa com o Senhor, é que nós vamos buscar o quê? Direção de Deus. Aí Deus, ele faz o quê? Ele nos direciona, ele vai nos direcionar. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou o quê?
Altar a quem? Ao Senhor. Ali ele edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 4. Olha aí. Vamos lá. Gênesis 13, 4. Vamos ler o 3 também. Gênesis 13, 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito ali. Abraão invocou o nome do Senhor. Queridos, nós conhecemos um pouquinho dessa história. Deus dá a direção então para Abraão, promete para ele, algumas coisas, pede para ele sair da casa, da parentela. Abraão sai, mas quando Abraão sai, a gente se lembra um pouquinho dessa história. No meio do caminho, houve fome naquela região, houve fome naquele lugar. Então vem Abraão e desce e vai para o Egito, porque no Egito era um lugar de prosperidade, era um lugar de bênção. Mas quando ele está chegando lá, ele lembrou. Falou, opa, peraí, aqui no Egito o negócio é o seguinte: se porventura os homens dessa cidade, o faraó, achar bonita a minha esposa, se ela for solteira, tudo bem. Se ela for viúva, também tudo bem. Mas se ela for casada, eles não vão poder ficar com ela. Quem está me entendendo, diga amém. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão me matar. Chega em Sara e fala, Sarai na época, Olha, minha filha, vamos fazer o seguinte, quando chegar lá, diz que você é minha irmã. Tá bom? Assim, se alguém te achar bonita, alguém quiser ficar contigo, você aguenta o rojão lá um pouquinho lá e tal, porque senão eles vão me matar. E eu não quero morrer. Olha só, queridos. Eu quero fazer um adendo aqui. Esse homem tinha a bênção de Deus. Esse homem tinha a graça de Deus. Esse homem tinha a direção de Deus, mas ele saiu de um lugar que não era para ele ter saído e desceu para onde? Pro Egito. Egito é lugar do quê? De escravidão. Quem está me entendendo, diga amém. Se corrompeu. Olha a situação que esse homem colocou a esposa. Para eu não morrer, aí você faz de conta que você é solteira. Faz de conta que você não tem marido. E se alguém se engraçar com você, fica tudo certo, fica tudo bem. A gente finge que não vê. E vida que segue. Só que não, queridos. Você tem a marca da promessa. Você não pode entrar em qualquer lugar. Você não pode andar para qualquer lugar. E se quando você sair da direção, quando você sair do rumo, quando você sair do prumo, Deus vai te trazer de volta. Então esse que nós acabamos de ler aqui, capítulo 13, versículo 4, é quando ele já voltou. Ele voltou. Ele estava voltando do Egito. Ele chega de novo na região do Neguebe. Ele lembrou, opa, um dia eu montei uma tenda aqui e eu também edifiquei um altar. Então, Abraão era um homem que tinha a bênção de Deus, mas era um homem também que ele edificava altares. Ele falava com Deus, ele orava, ele buscava. Não precisa levantar a sua mão. Você tem levantado altares? Você tem orado a Deus, você tem buscado a direção de Deus, você tem a bênção de Deus? Você tem? Gênesis 13, 18. Acabamos de ler. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E ali edificou o quê? Um altar a quem? Ao Senhor, meus queridos. Então, o que nós precisamos entender, que quando Deus escolheu Abrão, não foi simplesmente por escolher. Nós sabemos que o pai de Abraão era idólatra. Ele cresceu e viveu no meio da idolatria, mas Deus escolheu esse moço porque viu algo diferente nele. Ele tinha algo diferente, ele levantava altares, ele orava, ele buscava, ele se consagrava, e assim por diante. Então Deus olhou e viu algo diferente nele.
Será que se Deus hoje, nesse exato momento que nós estamos aqui, se levantar do trono e olhar aqui para baixo, para a nossa igreja, olhar aqui para você que está me vendo, será que Ele vai encontrar alguém com o coração diferente? Será que Ele vai olhar aqui para a nossa terra, para a nossa igreja, para a nossa cidade? Será que Deus vai encontrar alguém que Ele possa contar e dizer, vai, porque eu sou contigo, porque o seu coração é um coração abençoador, porque o seu coração é um coração que eu tenho certeza que se precisar doar tudo por mão, falar, leva tudo que eu vou ficar, mas eu vou ficar com Jesus. Ei, meus queridos, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque se um dia ele estiver fora, se um dia ele se desviar, ele vai se lembrar daquilo que ele ouviu, daquilo que ele aprendeu, e ele vai ter coragem, ele vai ter postura, ele vai ter um senso crítico para poder retornar para o lugar de onde ele saiu. Então, Abraão, mesmo vivendo no meio da idolatria, mesmo vivendo junto com o sobrinho, que não era para caminhar junto, que não era para estar junto, ele teve uma sabedoria sobrenatural. Ele teve uma sabedoria muito grande. É isso que muitas vezes está faltando para nós, para mim e para você hoje. Sabedoria, queridos, para resolver problemas. Sabedoria para solucionar problemas. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos saber. Né? Então eu vejo, queridos, que Abraão é um homem que ele foi um levantador de altares. Ele levantou altares, ele orava, ele buscava, e por isso ele tinha a bênção de Deus. Ló era um homem que olhava para onde era mais bonito, para onde era mais belo, se era bom ou ruim, para a família, ele não se importava. Ele ia. No caso, ele foi aqui, para Sodoma. Então vem Ló e olha para as campinas. Vem Abraão e olha para a direção que Deus mandou ele olhar. Deus mandou Abraão olhar. Abraão, olhe. Abraão olhou. Contempla, Abraão. Ele contemplou. Olhe para as estrelas. A sua descendência será desse jeito. A sua descendência será dessa forma. Queridos, talvez a bênção que Abraão tanto queria demorou um pouquinho mais a chegar. Mas quando chegou, chegou com a bênção de Deus. Então eu quero fazer mais uma pergunta para você, e eu estou caminhando para o final, para a gente poder orar. Em que direção você tem olhado? O que você tem visto? O que você tem contemplado que tem chamado a sua atenção? Para onde você tem olhado que tem chamado a sua atenção, que muitas vezes você até arrisca pagar o preço de sair da casa de Deus, de sair da presença de Deus, para poder arriscar a tua casa e a tua família. Para onde você tem olhado? Por onde você tem andado? Não precisa me responder, mas é muito bom que você pense nisso, né? A direção que você tem olhado, né? E também, queridos, muitas vezes você e eu estamos no tempo de separar. E quando eu digo separar, eu não quero colocar pilha em ninguém aqui. Eu não estou aqui nessa noite colocando pilha em ninguém. Eu preciso separar porque o pastor falou lá. Não. Você vai orar primeiro, você vai buscar primeiro e vai esperar quem? Resposta de Deus. Se Deus mandar separar, separa. Se Deus mandar olhar, você olha. Se Deus não falar nada, fica quieto. Mas eu creio que Deus vai falar, como Deus já está falando aqui nesta noite com algumas pessoas. Você está na posição, você está no ponto de fazer sombra para alguém. Você está numa estatura, vamos dizer assim, ó, de varão perfeito, para que você possa ouvir a voz de Deus e continuar seguindo, e continuar trabalhando e fazendo aquilo pelo qual Deus te chamou para poder fazer. Não precisa ter medo,
O que você precisa ter é direção de Deus. Agora, se você não tem a direção de Deus, não faça. Mas se você tem a direção de Deus, e você tem certeza que é de Deus, meu querido, fica tranquilo. Deus vai mandar olhar para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, para cima. A sua descendência será como as estrelas. Você pode contar as estrelas? Não, Senhor, não posso. Então você não vai poder contar a sua nação. E quando nós olhamos hoje sobre a face dessa terra, nós fomos abençoados por uma promessa que Abraão recebeu. Que bênção é essa, pastor? Como que nós somos abençoados? Como que nós fomos abençoados? Através da vida de Abraão. Porque pela linhagem de Abraão nasceu Jesus Cristo. E Ele é o autor e consumador da minha vida e da sua vida. Da tua fé e também da minha fé. Por isso, queridos, cuidado para onde você está olhando. Cuidado com o que tem chamado a sua atenção. E hoje, queridos, tem muitas coisas para poder chamar as nossas atenções. Tem muitas direções que nós podemos olhar e tem coisas que podem chamar as nossas atenções. Sim ou não, igreja? Muitas vezes passamos pelas ruas da cidade, muitas vezes no nosso celular, na televisão, tem coisas que a gente tem que virar o rosto para não chamar a nossa atenção. Quem está me entendendo, diga amém. É assim ou não é assim, queridos? Mas muitas vezes nós nos perdemos porque nós sabemos que vai nos levar para Sodoma. Mas a gente continua olhando. A gente continua fazendo. Nós continuamos montando as nossas tendas, mas em sentido a Sodoma. Mas na verdade nós precisamos montar as nossas tendas, queridos, em direção aos carvalhais de Manre. Carvalhais de Manre. Eu comecei a ler, falei, meu Deus, mas o que é isso aí? Falei, tem alguma coisa aí que eu preciso entender. Carvalhais de Manre significa lugar de gordura, lugar de força. Quem precisa de força aí? Faz assim para mim. Todos nós precisamos, queridos. Todos nós precisamos. Então nós precisamos caminhar em direção aos carvalhais de Manre, lugar de muita gordura, muita fartura, lugar de força. E também em direção a Betel, casa de Deus. Então, Sodoma é para um lado, os carvalhais e Betel é para outro lado. Eu e você, o povo de Deus, nós precisamos contrariar as coisas que estão acontecendo aí fora no mundo. Porque se nós caminharmos junto com o mundo, se nós caminharmos a mesma direção, queridos, eu digo para você que a direção que você está indo, a direção que eu estou indo, é para Sodoma. E se nós formos para Sodoma, um dia precisaremos de alguém para voltar lá e nos resgatar. Se você está em Sodoma hoje, e você quer sair de Sodoma, e você precisa sair de Sodoma, porque Sodoma é um lugar de destruição. Sodoma é lugar de perdição. Sodoma é lugar que não tem a bênção de Deus, que não tem a graça de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então é noite de voltarmos para a casa de Deus. É noite de voltarmos para a casa do Senhor. Então saiam de Sodoma hoje. Voltem para a casa de Deus. E para encerrar, a gente viu que Deus trabalhou, Deus fez, e Deus restituiu para Abraão a promessa que ele tinha feito. Então, se você está aqui nessa noite, e você tem uma promessa de Deus, eu profetizo na tua vida hoje, eu profetizo na sua vida hoje, que Deus estará restituindo na tua vida hoje, se você quiser, é claro, a promessa que ele fez lá atrás. Porque a promessa que Deus fez, ele não vai esquecer. A promessa que eu faço, que você faz, muitas vezes nós nos esquecemos.
mas Deus não esquece. E através da sua vida, muitas pessoas serão abençoadas nessa cidade. Através da sua vida, muitas pessoas podem ser abençoadas no Brasil. Através da sua vida, muitas pessoas poderão ser abençoadas no mundo. Fica de pé nesta noite em nome de Jesus. Através da sua vida, deixa Deus te usar. Através da sua vida, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pode. Quantas pessoas que estão aqui nesta noite que já serviram mais? Quantas pessoas que estão aqui nesta noite que buscavam mais, que ajudavam mais, que faziam mais? Pastor João, pega o violão lá. Deixa Deus te usar. Quantos de nós fazíamos muito mais e hoje estamos com medo? Porque na tua cabeça você ainda está na sombra. Porque na tua cabeça você ainda está vivendo na sombra de alguém. Porque na sua cabeça você ainda está vivendo na dependência de alguém. Ei, a única dependência que você tem, você só depende de Deus. Você só depende de Jesus. Ah, pastor, então não precisa de ninguém. Epa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo dependência. Eu estou dizendo dependência. O que é depender? É aquilo que eu não consigo, é aquilo que eu não posso fazer. Então eu estou na dependência do nosso Deus. Só quem está me entendendo, diga amém. Curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar nesse momento e pedir, Senhor, a tua mão estendida sobre a vida, meu Pai, de cada pessoa. Aquela que está aqui na igreja conosco, aquela que está nos vendo, meu Pai, através do YouTube. Coloca, Deus, a tua mão sobre estas vidas e que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa e sobrenatural. Pai, muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós temos dúvida, muitas vezes nós temos angústia, mas em nome de Jesus, que todo este Espírito, meu Pai, que tem amarrado o teu povo e tem amarrado a tua igreja, eu repreendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus, ele é glorificado no céu, na terra e também debaixo da terra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, através desse nome poderoso, eu repreendo agora, meu Pai, toda a depressão, todo o laço do inimigo. Meu Pai, muitas vezes tem pessoas olhando, meu Pai, para a direção de Sodoma e Gomorra. Ó Deus, que a visão, meu Pai, seja novamente restituída, redirecionada, Senhor, para o lugar certo. Para o lugar certo, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós até sabemos, Pai, que está errado. A pessoa até sabe que está errado. A pessoa até sabe que não pode fazer, que não deve fazer, Senhor. Mas muitas vezes elas têm feito. Mas nessa noite, meu Pai, é noite de mudança de vida. Mudança de direção, mudança de rumo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha aquecer, meu Pai, os corações que muitas vezes têm orado, têm buscado, têm pedido e muitas vezes não têm ouvido resposta. Não têm conseguido, Deus, sentir mais a Tua presença. Não tem conseguido, meu Deus, sentir paz dentro da casa, no meio da família. Não tem conseguido mais orar entre famílias, Senhor. Eu repreendo, meu Pai, todo esse mal, todo esse levante demoníaco, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, Senhor, contra esta vida, contra estas casas, contra o casamento, contra o namoro, contra o noivado, contra o relacionamento, Deus, em nome de Jesus, que venha cair por terra, Senhor, agora. Mas que a sua boa mão venha traçar para nós, Pai, nesta noite, uma nova reta, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente voltar, Senhor, para Canaã, para a terra prometida. Voltar-nos, Senhor, para os carvalhais de Manre, Senhor. Que nós possamos voltar, meu Pai, a viver em Betel de novo, a casa de Deus.
Trabalha, Senhor, no coração do teu povo. Trabalha, Senhor, no coração da tua igreja, Pai.